Bom, pessoal, vamos lá. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade por estar aqui, cumprimentar a delegação de Angola, agradecer as pessoas que falaram pela belíssima exposição, ajuda a gente a entender melhor. Não é possível entender o Brasil sem olhar para a África, mas, sobretudo, não é possível entender o Brasil sem olhar para Congo, Angola, que foram as regiões que mais contribuíram com pessoas, com cultura para o nosso povo, né? Então, a gente precisa olhar para a África como um todo, mas com um carinho especial para essa região. E as portas estão abertas, né? Principalmente pela língua portuguesa. Acho que a gente nós brasileiros, poderíamos buscar conhecer mais sobre a realidade de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. A Google está aí para a gente pesquisar, mas podemos aproveitar a presença física dos irmãos aqui para a gente aprender bastante. Então eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer de novo, bastante gente está vindo. Quem aqui está vindo pela primeira vez, só para a gente saber? Está sempre meio a meio, uma galera que vem sempre, uma galera que está vindo pela primeira vez. A gente está mantendo aqui uma média legal, a gente está bastante feliz pela presença de vocês. Então, só para dizer, né, o nome do curso, quem já veio sabe que a gente, nesse primeiro momento, a gente repete algumas coisinhas em todos os encontros para poder situar quem está chegando pela primeira vez. Então, esse é um curso que o Sindicato dos Metalúrgicos está oferecendo para toda a comunidade, mas principalmente para a militância do sindicato. E a ideia do curso, ao longo do ano, a gente vai discutir uma série de temas relacionados ao racismo, à história da África, à luta antirracista, mas o objetivo central é ajudar a gente entender melhor a nossa sociedade e subsidiar a militância para a gente travar o debate nos nossos espaços, no chão da fábrica, nos espaços participativos, na sociedade, na família como um todo. Então esse é um espaço de reflexão, a gente está trazendo provocações, ninguém aqui é dono da verdade, então para quem está chegando pela primeira vez, sintam-se à vontade para também discordar, trazer questões, reflexões, porque isso sempre acrescenta. Hoje é o terceiro encontro, o tema de hoje é racismo e luta de classes, eu vou falar daqui a pouco dos encontros anteriores. Deixa eu passar aqui. Não sei se todo mundo consegue ler, talvez não, mas o primeiro encontro a gente nomeou como a desconstrução da África mítica. A ideia do encontro foi mostrar que essa ideia de África atrasada, de África bárbara, de África que só tem desgraça, é uma construção racista e mentirosa, que existem conflitos na África, como tem no Brasil, como tem nos Estados Unidos, mas que também existem uma série de outros elementos, de contribuições, de construções, de conhecimentos que a gente não conhece, ou muitas vezes conhecimentos que estão presentes na nossa sociedade e a gente nem identifica como conhecimentos de origem africana. E a ideia foi mostrar que isso não é à toa, que isso está dentro de um projeto de distorção intencional sobre a imagem do continente africano na nossa sociedade. No segundo encontro, a gente nomeou aí como os reinos africanos, e a ideia foi mostrar questionar a ideia de civilização, a ideia ocidental de civilização, e mostrar que tudo que os europeus entendem como civilização, a gente também encontra em diversas partes do continente africano. Então a gente falou um pouquinho do Egito, falou de Gana, falou de Mali, falou de Congo, do Dongo, com o objetivo de aproximar um pouco. Inclusive a ideia nesse segundo encontro foi provocar, mostrar um pouquinho, inclusive alguns povos ou nações que inclusive contribuíram para a formação do Brasil. E hoje a ideia é a gente discutir racismo e luta de classes. E é um tema espinhoso, mas eu já falo dele daqui a pouco. Só para lembrar, quem está vindo pela terceira vez já está cansado de ouvir, mas a gente tem que dizer que todo esse debate, todo esse curso é uma iniciativa do sindicato. O sindicato tem o mérito de encampar, de incorporar esse debate, mas o que inspirou esse curso foi a Lei 10.639, que inclusive esse ano ela completa 10 anos, e é uma lei que ainda
apesar de muitos avanços pontuais, apesar do esforço de muito professor, de muito educador, é uma lei que ainda não, a gente não pode dizer que ela está sendo implementada, mas que ela traz uma grande mudança para a forma de pensar a educação no Brasil, porque ela traz como obrigação, como obrigatoriedade, a inclusão da história africana, da história dos afro-brasileiros, da história da cultura afro-brasileira, dentro da escola. O Calazans já disse no começo, é lamentável, no caso de um país como o Brasil, tão rico, tão diverso, a gente tem uma lei que obriga. Mas a gente, para entender a necessidade de uma lei que obriga, a gente precisa olhar para a história e para o presente e perceber que a história da África, a história do negro, simplesmente desaparece do currículo oficial no Brasil. Isso obrigou, depois de muita luta, a criação de uma lei. Então a lei ela vem nesse sentido e ela traz alguns desafios para se pensar a educação. Por exemplo, a necessidade dos educadores, em todos os níveis da educação, em todas as áreas, repensar o conteúdo que eles oferecem, mas sobretudo repensar as práticas. A ideia da lei, lá de 2003, reforçada por uma série de outras leis que vieram depois, como as diretrizes nacionais da educação das relações étnico-raciais, a ideia da lei é que o professor pesquise e incorpore as dimensões da cultura africana, tanto da África quanto afro-brasileira, na sua forma de ensinar. Ele traga isso como conteúdo, e não só o professor de história, mas o professor de matemática, de educação física, de biologia, do ensino infantil, mas que ele também repense as suas práticas, de forma que a prática educativa promova o encontro entre o diferente e não a negação do diferente, coisa que ainda não acontece na escola, no Brasil, que apesar de todo o avanço na legislação, ainda tem muito que avançar na prática em relação a esse tema. Então, foi pensando, foi a partir das provocações da lei e porque estamos há 10 anos de comemoração da criação da lei, que o sindicato sai na frente, inclusive de instituições da educação, tem muita coisa boa sendo feita, mas o sindicato traz esse tema e é muito oportuno, porque é uma oportunidade para a gente discutir, tanto com professores que têm vindo, têm participado desse debate, mas também da sociedade em geral. Karl Marx, lá na ideologia alemã, tinha uma frase que ele dizia que é necessário educar o educador. E a gente precisa entender que nós todos somos educadores, quando estamos lá no chão da fábrica, entregando um jornal, conversando, dialogando. Isso também é um ato de educar. Então é importante que nós todos nos coloquemos aqui como porta-vozes de uma outra forma de pensar o Brasil, que inclua de fato, e não só na verborragia, mas que inclua de fato a diversidade. Dito isso, o tema de hoje é racismo e luta de classes. Confesso para vocês que não é um tema fácil. Eu fiquei pensando durante dias como é que eu ia dar conta desse tema, com um público tão qualificado, mas ao mesmo tempo tão diverso. Isso é um desafio, porque se eu escorregar aqui, alguém vai falar, opa, mas isso aqui não é assim, é assado. E ao mesmo tempo, se eu for lá aprofundar, pode ter gente que está começando a pensar agora sobre isso e a gente atropelar as pessoas. Então, o desafio aqui vai ser grande, mas é grande sobretudo porque esse é um tema polêmico. O que é racismo? Essa é uma discussão que está em aberto. Até porque o racismo ele foi se moldando ao longo do tempo na sociedade ocidental, judaico-cristã greco-romana. Mas foi se moldando também no Brasil. O racismo lá do século XIX não é o mesmo racismo hoje. Inclusive, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma série de transformações aconteceram na sociedade, e vocês sentem isso. Vocês são do sindicato, vocês sabem o quanto que era diferente travar a luta há 20 anos atrás e hoje. E essas transformações também influenciaram no racismo, tanto fruto da luta, porque teve luta o tempo inteiro, e essa luta também alterou a correlação de forças, mas também os mecanismos pelo qual o racismo funciona também se alteraram, graças a várias novas necessidades que foram surgindo. Então esse é um tema em aberto, é um debate difícil porque uma série de transformações, a gente está no meio de um monte de transformação, e olhar para isso e fazer uma análise é sempre
arriscado, mas necessário. Estamos aqui para isso, né? Então eu vou trazer algumas provocações, sem pretensão de dar a última palavra sobre nada, mas a ideia é para a gente refletir. E aí eu escolhi como base o textinho que está na pasta do Clóvis Moura. Clóvis Moura também... Oi? Alguém não tem o texto? Todo mundo tem aí, né? Quem não tiver, depois no intervalinho, o colega está passando ali, o Silvio está passando aí, ele entrega. E a gente fez questão de escolher o Clóvis Moura para esse debate, porque ele é um autor, primeiro que é um autor ignorado na academia, nas faculdades, nos cursos aí que estão pensando no Brasil, ele é muito pouco lido, mesmo pelos autores que estão estudando racismo, mas também pelos autores que estão estudando a luta de classes no Brasil. E ele é um autor que tentou aí pensar o racismo como uma dimensão da luta de classes no Brasil. Então, tem uma frase aqui, logo no anúncio do texto, vou ler rapidinho só para apresentar o texto, para tentar aguçar a curiosidade. Mas ele diz que a questão racial talvez seja a questão social mais antiga do Brasil. Ela está no centro da dominação de classe. Então, para ele não tem aqui esse debate não é mais... Tem gente que fala assim, o debate não é mais social do que racial. O Clóvis Moura, e para nós, a questão racial só pode ser social. Não está em outro lugar que não seja social. Então, a questão racial, estou lendo aqui a capa, a questão racial talvez seja a questão social mais antiga do Brasil. Ela está no centro de dominação de classe, desde o início da colonização e a implantação do escravismo no país. Atravessou toda a história. Atualmente, sob o capitalismo moderno, o racismo continua sendo um elemento fundamental para a manutenção de velhos privilégios de classe. Então, essa afirmação dele é forte, depois quem quiser aprofundar aí no texto, mas é o que vai nortear aqui essa exposição para a gente refletir. Mas existem várias outras interpretações diferentes dessa. Então, está aberto aí também para depois vocês me darem porrada quando abrir a fala. Essa capa aqui, essa foto não é à toa, é a foto de um dos livros do Clóvis Moura. E na capa do livro dele, é um livro chamado Dialética Radical do Brasil Negro. Ele traz essa foto aqui, que é uma foto da década de 80, junto com um desenho, uma gravura da época da escravidão, onde você tinha não chamava policial, não lembro o nome agora, também com, não era capitão do mato, mas também com presidiários, com fugitivos, e aí a problematização é justamente essa, né? Como se construiu essa imagem, por que quando a gente pensa em ladrão, em fugitivo, o tipo humano, o biotipo humano que aparece? Como é que se deu esse processo histórico? É uma questão para a gente se interrogar. Ixi, não entendi a letra. Luiz Angolano acabou de chegar. Obrigado pela presença. Legal. Então, na discussão hoje, eu separei a apresentação em 3 momentos para a gente pensar junto aqui. O primeiro é o que é racismo, considerando que esse é um debate que está aberto, que tem várias interpretações e que várias percepções diferenciadas sobre o que é racismo. A segunda pergunta que norteia essa apresentação é o que isso tem a ver com a luta de classes? É uma questão que a gente vai precisar pensar nela, se não responder, pelo menos pensar nela aqui hoje. E depois, dito essas 2 questões, a gente vai refletir sobre algumas questões, alguns problemas que estão presentes na realidade hoje, que talvez, onde talvez o racismo se relacione de alguma forma com a luta de classes, e esse debate talvez seja importante para a gente aqui, principalmente no âmbito do sindicato. Então, para começar, eu começo por essa foto. Quem conhece essa foto aqui? Quem já viu essa foto? Ninguém? O que vocês acham que é? É um aluno? Não parece, não. É um professor? O que vocês acham que é? Olhando pela foto assim... É um rapper? É um réu? Um réu? Quem mais? Desse lado aqui. O que poderia? Quem?
Um réu, tá com cara de réu. Ele parece estar com uma dificuldade em ler alguma coisa. Tá com dificuldade de ler? Ou de se expressar. Dificuldade de Tá com expressão? capuz, com medo de expor a cor dele, alguma coisa assim. Com medo de expor alguma coisa? Escondendo alguma coisa? O que mais? O que poderia ser esse cara? Olhando assim, o que a gente diria assim, ó? Uma pessoa madura. Uma pessoa o quê? Madura. Madura? O anel dele ali Como se fosse um professor, né? não é comprado na feirinha. O que mais que a gente poderia dizer? Palestrante. Se fosse um palestrante, do que ele estaria falando? Sobre o racismo. Questão racial, aquela Tribunal, né? Tribunal? É um tribunal, né? É um ator americano. É um Malcolm X? Malcolm X? Olha só que interessante. Por que eu coloquei essa foto? Porque falar de racismo é, antes de mais nada, falar de representações. Representação é qual é a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em algumas pessoas. Quando a gente pensa... Porque somos todos humanos, e todo ser humano tem a capacidade de criar representações sobre as coisas. Isso é uma das coisas que nos diferencia dos animais. Mas quando se trata do racismo, tem um problema grave, que faz com que as representações sobre o negro seja sempre, ou quase sempre, associada àquilo que é ruim. E isso não é à toa, tem um processo histórico que fez com que fosse assim. Por exemplo, esse cara aqui, ele é um congressista nos Estados Unidos. E ele está fazendo um protesto. Porque nesse dia aqui que ele está falando, fazia 3 dias que a polícia tinha matado esse menino aqui, ó. E aí quando a polícia matou o menino, matou num supermercado. Aí a primeira coisa que foi feita, o policial matou o menino. Foi interrogar o policial? Não, foi puxar a capivara do menino. Traduzindo aqui para o pessoal, foi puxar a ficha, cadastro policial da vítima. Quando a vítima é negra, geralmente, é a ficha policial dela que se puxa antes de saber quem atirou. E aí descobre que o menino não tinha passagem, que o menino estava estudando para ir para a faculdade, que era o melhor aluno, que era um bom filho, que não era filho de pai separado, e todos esses estereótipos que se criaram em cima da população negra. Aí sim foi interrogar o policial. Bom, se ele não é ladrão, porque ladrão pode matar. Mas por que você atirou no menino? Ele, porque ele estava com capuz no mercado e eu achei que ele estava roubando uma bolacha. E aí eu puxei um revólver e falei, para aí. E ele correu. Ele correu com medo, tinha um cara apontando um revólver e ele atirou e matou o menino. E aí, em protesto, esse congressista, um deputado federal, não é esse o nome nos Estados Unidos, mas o deputado fez um protesto. Por que eu estou chamando a atenção? Porque esse mesmo mecanismo eu fiz uma brincadeira aqui, uma pegadinha, porque em alguns momentos a gente consegue acionar o mecanismo do politicamente correto e, não, somos todos iguais. Mas a gente é bombardeado constantemente com uma série de imagens sobre o que é ser negro. Aqui a gente está falando dos Estados Unidos, mas a realidade não é muito diferente no Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, os números de mortes por assassinatos, a gente vai ver que 70% das pessoas que são assassinadas são negras. Só que boa parte é assassinada pela polícia. E como que é isso? Será que o policial ele tem na cabeça assim, não, eu sou da Ku Klux Klan e quero assassinar negro? Provavelmente não. Provavelmente ele aprendeu porque ele assiste Datena, porque ele assiste não sei o quê, que bandido bom é bandido morto. Só que ele aprendeu também que o bandido tem um certo tipo, um certo biotipo. Mas não foi só ele que aprendeu, nós todos aprendemos. Tem uma história interessante de um colega meu que foi prestar um concurso em Maceió, não, Aracaju. E aí ele, parecido com o Calazans, muito parecido com o Calazans, inclusive no jeito corporal, muito parecido. E aí, ele lá, o único negro, então ele estava lá para prestar o concurso. E ele, detalhe, ele é pós-doc na Unicamp. E aí, aí chegou na hora, a selecionadora, tinha 5 pessoas esperando para ser entrevistada, a selecionadora pegou o currículo dele, falou, seu fulano de tal, e olhou para um rapaz branco que estava ali do lado. Aí o rapaz ficou sem graça, olhou para os lados, aí ele ficou esperando. Aí ela,
fulano de tal. Aí o rapaz falou, não, meu nome é Ciclano, não é fulano. Não, fulano de tal. Aí ele levantou e disse, ah, você é o fulano. Aí ele falou, ah, eu sou o fulano, mas por que eu não poderia ser o fulano? Aí a selecionadora falou assim, não, porque eu olhei aqui o Unicamp e achei... Aí ele, opa, mas por que eu não poderia ser da Unicamp? Ah, não se trata disso, o senhor está confundindo. É que na verdade eu vi assim, o senhor assim, tão diferente, tão alternativo, tipo, mesmo corte do Calazans. Não era um cara tipo que ele tá no estereótipo aqui como eu, o cara apresentável. E aí ele falou, mas então eu sou diferente? Aí ele falou com a selecionadora, a senhora, na madrugada, com uma farda e um revólver na mão, atiraria em pessoas diferentes como eu. Aí, ele contando isso, não tinha saído o resultado da seleção ainda. Eu falei, o cara jogou fora a chance dele entrar lá na Federal lá pra trabalhar, ganhar bem pra caramba e tal.